Sejam misericordiosos e humildes. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. 13 de outubro. Conforme continua a fazer suas observações finais para maridos e esposas, Pedro os exorta: sede misericordiosos, humildes. Hoje quero que nos aprofundemos no significado dessas palavras gregas, a fim de ver o que Pedro tem em mente quando ordena que maridos e esposas sejam mutuamente misericordiosos e humildes. A palavra humildes provém do grego euplagnos. É uma combinação muito estranha das palavras eu e esplagnos. Eu significa bem ou bom. Descreve uma pessoa que se sente ótima ou satisfeita com algo e representa uma resposta emocional positiva a alguém ou a algo que foi feito. Um dos melhores exemplos da palavra eu no Novo Testamento é encontrado em Mateus capítulo 3, versículo 17. Quando Jesus saiu das águas batismais do Jordão, uma voz falou do céu, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A palavra comprazo provém do eudoqueu, que é a palavra eu, significando grande prazer, ligada à palavra doqueu, que significa pensar ou imaginar. Porém, quando essas palavras são compostas para formar eudoqueu, significam estou mais satisfeito do que você poderia imaginar. Estou supremamente satisfeito. Agora que analisamos a palavra eu, a primeira parte da palavra eusplagnos, passemos à segunda parte da palavra a fim de ver o significado de esplagnos, a palavra grega que significa intestinos ou entranhas. Paulo usa esplagnos em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 12, para descrever sua profunda afeição pelos crentes de Corinto. Ele usa a palavra esplagnos em Filipenses capítulo 1, versículo 8, para descrever as profundas afeições de Jesus Cristo. Em Filemão capítulo 1, versículo 12, encontramos Paulo usando esplagnos ao falar a Filemão sobre Onésimo. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. No texto original deste versículo, em grego, a palavra traduzida como coração é esplagnos, entranhas, que nos diz que Paulo tinha um sentimento muito profundo por Onésimo. A partir desses exemplos citados, vemos que a palavra esplagnos pode descrever emoções ternas ou representar sentimentos profundos por outra pessoa. Porém, também encontramos a palavra esplagnos, entranhas, sendo usada em todos os evangelhos para expressar os momentos em que Jesus foi movido por compaixão. Há muitos exemplos da palavra esplagnos sendo usada exatamente dessa maneira. Mateus capítulo 14, versículo 14 diz: Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Mateus capítulo 15, versículo 32 diz: E, chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente. Como resultado dessa profunda compaixão, Jesus alimentou a multidão que o seguiu naquele dia. Mateus capítulo 20, versículo 34 diz: Conduído, Jesus tocou-lhe os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Marcos capítulo 1, versículo 41 diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fique limpo. Marcos capítulo 6, versículo 34 diz: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos capítulo 8, versículo 2 diz: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer.
Assim como Mateus registrou em Mateus capítulo 15, versículo 32, Marcos conta neste texto a mesma história sobre como a compaixão moveu Jesus a fornecer sobrenaturalmente alimento aos seus seguidores. Lucas capítulo 7, versículos 13 ao 15 diz: Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Em todos os exemplos em que Jesus sentiu compaixão por alguém, ou por uma grande quantidade de pessoas, houve em seu interior tal mover de compaixão, que emanou dele o desejo de satisfazer as necessidades das pessoas. Em alguns casos, esse mover de compaixão o levou a prover alimento, ressuscitar os mortos, libertar os endemoniados, curar os enfermos e proporcionar ensinamentos às pessoas que eram semelhantes a ovelhas sem pastor. Perdoa-me por ser tão direto, mas quero lhe dizer exatamente porque o Espírito Santo escolheu a palavra esplagnos, entranhas, para descrever a compaixão. Deixe-me apelar à biologia durante um momento. O que acontece quando as entranhas de uma pessoa se movem? O movimento dos intestinos produz ação, certo? De modo semelhante, quando o espírito humano é profundamente tocado e movido pela necessidade de outra pessoa, isso faz com que um movimento ou uma liberação de poder divino emane das entranhas dessa pessoa para estender a mão e satisfazer as necessidades daquele outro indivíduo. Foi por isso que todas as vezes que Jesus foi movido por compaixão, isso resultou em cura, libertação, ressurreição, provisão sobrenatural ou alguma outra ação que transformou a vida de alguém. Compaixão sempre produz ação. A força da compaixão não pode deixar uma pessoa na triste condição em que foi encontrada. Ela move uma pessoa a fazer algo para mudar a situação daquela outra pessoa. Encontramos a palavra esplagnos, entranhas, em 1 João capítulo 3, versículo 17, onde João escreve: Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A palavra fechar provém do grego kleio, que significa bloquear ou calar a boca. Retrata um crente profundamente movido pela necessidade de outra pessoa. Porém, em vez de deixar a compaixão colocá-lo em ação, ele cria intencionalmente uma barreira e bloqueia o fluxo de compaixão. O ímpeto de ser compassivo é tão forte que esse crente precisa endurecer propositadamente seu coração para bloquear aquela força de compaixão e impedi-la de fluir dele para satisfazer aquela necessidade humana. João descreve esse ímpeto de atender à necessidade de outra pessoa como coração. Porém, quando essas duas palavras, eu e esplagnos, compõem uma única palavra, seu significado é ter um coração terno ou afetuoso. A segunda parte da palavra esplagnos retrata uma pessoa profundamente comovida. Entretanto, a palavra eu, a primeira parte da palavra eusplagnos, retrata uma pessoa que se sente muito positiva acerca de alguém ou de alguma outra coisa. Quando combinadas, a nova palavra significa um sentimento interior de deleite e um profundo desejo que leva alguém a fazer algo por outra pessoa. Pedro usa essa mesma palavra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, quando diz aos maridos e esposas que sejam misericordiosos. Na verdade, Pedro os está exortando a terem um sentimento profundo, mútuo e a acrescentarem ações a essas emoções. Compaixão sempre produz ação.
Se você ama profundamente o seu cônjuge, esse amor irá movê-lo a fazer coisas para ajudá-lo na vida, porque o verdadeiro amor não pode simplesmente ficar de braços cruzados a ver a essa pessoa amada lutar. Seu profundo amor por seu cônjuge irá motivá-lo a se levantar e fazer algo para ajudar. Porém, Pedro prossegue dizendo aos maridos e esposas que sejam humildes. A palavra humildes é a palavra grega tapeinophiron. Ela é composta pelas palavras tapeinos e phirem. A palavra tapeinos significa ser modesto, ser humilde ou exibir humildade e modéstia. A palavra grega phirem significa o intelecto ou a mente. Quando essas duas palavras são usadas juntas, a palavra resultante significa ter mente humilde ou ter mente modesta. É simplesmente um fato que, quando vemos alguém com uma necessidade, nossa carne quer se levantar e dizer: eu vou deixar de ser tão misericordioso e compassivo. Essa pessoa pode simplesmente crescer. Chega de intervir e ajudar toda vez em que ela luta. Nos momentos em que nossa carne é tentada a criticar nossos cônjuges, precisamos resistir à tentação de agir com altivez, superioridade e arrogância. Em vez disso, precisamos escolher ser humildes, descer a um nível em que possamos ser compreensivos e liberar um fluxo de compaixão para ajudar, em vez de nos tornarmos críticos para com nosso cônjuge. Isso é o que Pedro tem em mente ao dizer aos maridos e esposas que sejam misericordiosos e humildes. Agora que você sabe como deve se relacionar com o seu cônjuge, o que fará? Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, quero ser movido por compaixão para com meu cônjuge. Ajuda-me a sentir verdadeira compaixão pelo que meu cônjuge está passando e ensina-me a deixar a misericórdia fluir de meu espírito para fortalecê-lo. Sei que o meu espírito está repleto de tudo de que o meu cônjuge necessita em momentos de dificuldade. Por isso quero saber como liberar essas coisas boas de meu espírito para fortalecê-lo e edificá-lo. Espírito Santo, ajuda-me a ser movido por compaixão para com meu cônjuge. Ensina-me a estimá-lo e tratá-lo como mais importante do que eu. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, você consegue se lembrar dos momentos em que sentiu uma onda de compaixão fluir de seu coração para o seu cônjuge? Quando você liberou essa compaixão e a deixou fluir de seu coração, você se tornou uma fonte de grande força e encorajamento para o seu cônjuge? Em seu casamento, houve momentos em que esse fluxo de compaixão quis operar por meio de você, mas você se recusou a permitir que ele fluísse para o seu cônjuge? Seja honesto. Você consegue se lembrar de uma época em que recebeu a compaixão divina que fluía de outra pessoa? Que efeito esse fluxo de compaixão teve sobre você e a sua situação? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.